Fala galera, beleza? Estamos aqui apresentando o segundo episódio do CBV Cast. Tá eu e o Reinaldo aqui. E nós estamos com um convidado muito especial, um convidado aí que ajuda bastante a comunidade. É um cara que tem bastante conhecimento aí até dos protocolos de Bitcoin. E vamos apresentar então aí quem é essa pessoa. Diego Collin. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Reinaldo, pelo convite. Eu espero satisfazer esse honroso convite com muito conhecimento e muita diversão aqui no CBVcast em Vitória. É uma satisfação para mim estar nessa linda cidade, que eu acho que é uma das capitais mais subvalorizadas do país, mas que deixemos assim, né, Fábio? Porque hoje nós vamos falar de Bitcoin e todas as suas camadas e as várias formas em que ele está mudando o mundo. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu espero que seja uma manhã muito agradável de conversa e conhecimento. Você tá em casa, Show, Diego. Obrigado, show de bola. Vamos começar então com você se apresentando aí, né, Diego? Fala aí um pouquinho sobre você, como é que você descobriu o Bitcoin, quais áreas que você atuava antes. Dá um breve resuminho aí de quem é você, pra galera que não conhece. Maravilha, Gabriel, muito obrigado. Meu nome é Diego Collin, fundador e CEO da Node Runners Brasil, uma escola para a formação de indivíduos soberanos. Nossa missão é acabar com o capitalismo de amigos do rei e o capitalismo de vigilância e controle, né? E como faremos isso é destituindo bancos centrais e big techs da posição de guardiões do que é nosso, do nosso dinheiro e dos nossos dados. Então a gente ensina o indivíduo a ser soberano e isso vai desde rodar um nó de Bitcoin até rodar um nó de Lightning, passando por ter um relay do Nostr, né? A gente pode falar aqui um pouquinho, hostear os seus dados, ser dono da sua identidade digital, muito além do seu dinheiro. E a minha história, a forma como eu cheguei a fundar a Node Runners Brasil em 2022, é uma história muito parecida com a de muita gente hoje no universo bitcoinheiro. Eu trabalhava na economia real, então eu tinha com a minha família uma transportadora de carga, seca, fracionária, rodoviária. E em 2020 vendemos esse negócio, muito por conta do que aconteceu na pandemia, né? Vendemos para um grupo do e-commerce e resolvi me dedicar ao mercado financeiro, porque eu sentia que era minha vocação, minha paixão, já me dedicava a isso na pessoa física, mas daquele jeito tradicional. Deixa eu cuidar do seu patrimônio, colocar lá a sua reserva de emergência em Tesouro Selic, comprar ações, fundos imobiliários, até aquele jeito tradicional. E olha, vou estudar o Bitcoin porque eu não posso ser um idiota, né? Completo. Isso foi da primeira vez sim, que falaram Bitcoin, você já foi estudar? Ou... Não, tem texto meu, assim, em grupos do mercado financeiro, que eu comecei a entrar, dizendo assim, olha, quem colocou tudo em Bitcoin só pode ser um idiota. Agora nós entendemos a palavra. Porque correu o risco da ruína. Hoje eu falo o seguinte, quem tem tudo em moeda fiduciária só pode ser um idiota, porque corre o risco da ruína da mesma forma. Então eu evoluí enormemente nesse sentido no entendimento do que é o dinheiro, porque ao começar a estudar o Bitcoin, e eu comecei pelo começo, sugiro que você faça o mesmo, comece pelo paper do Bitcoin. Em seguida, vá para o e-mail que revelou o paper do Bitcoin. E vá puxando e-mail por e-mail, porque as suas dúvidas provavelmente estão lá na primeira semana de Bitcoin. No primeiro mês de Bitcoin, a sua dúvida está lá. Você que está chegando agora e se acha inteligentíssimo, né, de trazer uma dúvida, um medo, uma possibilidade catastrófica. Todas essas possibilidades já foram incansavelmente discutidas e muito bem respondidas. Então fui puxando essa linha, aí daqui a pouco triangulando com outros produtores por onde eu deveria ir. Me recomendaram o padrão Bitcoin, né? Engraçado, uma maximalista da época, Ananda Guardian, que hoje já não é mais uma maximalista, mas me ajudou muito na época, e aí eu caí no documentário do Michael Maloney sobre o ouro, a história do dinheiro, e quando eu vi eu não conseguia mais falar de outra coisa, não conseguia mais parar de pensar em outra coisa. Aliás, o meu amigo Caio Leta, que escreveu o maravilhoso livro, o fantástico, o mágico mundo do Bitcoin, traz para nós algumas pesquisas da psique do Bitcoinheiro Max, e todos nós temos algum grau de autismo, né, de hiperfoco em alguma coisa. E aí eu desenvolvi esse hiperfoco no Bitcoin e já não conseguia me encaixar em lugar nenhum nessa nova fase do mercado financeiro depois da venda da transportadora. E falei, bom, vou usar do mercado de marketing digital para abraçar mais pessoas, e comecei a publicar cegamente, né, pregando para o deserto ali no Twitter, que me abraçou e o público apareceu, e graças a Deus 2 anos depois estamos aqui. Que legal.
Deixa eu... Então, pegando esse gancho na questão do mundo Fiat que você participava antes, então, você tem uma ligação hoje, através do que você trabalha com a Lightning e tudo mais, você tem uma ligação, então, com esse pessoal que vem no mundo Fiat, não no mundo Fiat investimento e tudo mais, mas empresas, né? Então, como você vê esses dois mundos se conectando, porque você estava do lado de lá, participava das empresas, né? Então, como você vê a ligação desses dois mundos? Porque meio que passa por cima um pouco dessa questão da ideia do Bitcoin em si e tenta resolver um problema com a transação rápida entre os... Como que você vê isso linkado às empresas? Como que é a sua visão de comércio em relação ao Bitcoin? Olha, no caminho de estudar como o dinheiro funciona, eu descobri que um novo dinheiro emerge em fases. Não é da noite para o dia, né? Então, eu descobri que o ouro, ao longo de 5.000 anos de história documentada da humanidade, nunca surgiu como dinheiro. Nenhuma civilização nunca encontrou o ouro e prontamente concluiu que ele seria a melhor forma ali de você preservar valor e usar como meio de troca. Ele sempre surgiu em diferentes civilizações que às vezes nunca se conheceram como um colecionável, né? Um objeto que reluzia e era bonito, era fácil de usar, ele não oxidava. E pelas próprias características do ouro, ele acabava se tornando uma boa reserva ao longo do tempo, porque aquele vaso de ouro que o seu avô tinha comprado, 2 gerações depois, ele valia várias vezes mais. Então, de colecionável, ele de repente passava a ser reserva de valor, porque naturalmente apreciava num mundo onde nós tínhamos cada vez mais coisas, cada vez mais moedas, o mundo era cada vez mais avançado tecnologicamente, fazia cada vez mais copos e mesas, mas a quantidade de ouro era mais escassa, né? Crescia menos do que as outras coisas. E como ele tendia a funcionar como uma boa reserva, naturalmente as pessoas passavam a demandá-lo como troca. Bom, então eu topo fazer esse serviço nesse caminhão, ou te vender esse produto na minha loja por alguma coisa de ouro, colar, anel, vaso, porque eu sei que o ouro tende a apreciar, então eu demando ele como meio de troca. Então, da mesma forma no Bitcoin, eu entendo que a demanda por Bitcoin como meio de troca vai surgir tão naturalmente quanto surgiu no caso do ouro, muito pelo sucesso do Bitcoin como reserva de valor, características. Então, o Bitcoin tende a apreciar enormemente ao longo dos anos, como tem feito até hoje, e continuará a fazer em um ritmo aceleradíssimo, que vai surpreender muitas pessoas ainda, como já surpreendeu no passado. E é essa própria multiplicação que faz as pessoas começarem a procurar alternativas para receber em seus negócios. Então, não acho que é tanto na base do forçar a barra, do tipo tete a tete, e venha aceitar os 3 anos como eu faço para receber isso no meu negócio, uma demanda mais orgânica. E eu não acho que é coincidência que estejamos em 2024 a $64 mil, quando em 2020 estávamos a 3, e tenhamos hoje no Brasil, em Rolante, por exemplo, a cidade que mais aceita Bitcoin no mundo, Lugano, tendo na Suíça, o terceiro maior polo financeiro da Suíça, aceitando Bitcoin em larga escala lá na cidade, e outros projetos como esses pelo mundo se espalhando. É porque na jornada de adoção de um novo dinheiro, reserva de valor precede meio de troca. E o Bitcoin ainda não é uma unanimidade como reserva de valor, ainda deixa muitas dúvidas em muitas pessoas e logo não tem como ser um meio de troca unânime também. Ele primeiro precisa convencer a gregos e troianos quanto ao seu potencial como reserva de valor. Nunca convencerá todo mundo, isso é verdade, mas para que ele passe de fase, ele ainda tem missões a cumprir como reserva de valor. E agora que o mundo inteiro está olhando, por conta dos ETFs, por conta do que está acontecendo no mundo, né? Basta que ele faça o seu show, tal como ele está acostumado a fazer há 10 anos, que a demanda como meio de troca vai certamente acompanhar. Então eu entendo como natural esse processo. Você acha que o sucesso do Bitcoin, ele necessariamente precisa se dar no meio de troca? Por exemplo, as empresas elas precisam aceitar Bitcoin, as pessoas elas precisam trocar Bitcoin na economia real
pro sucesso do Bitcoin acontecer, você acha que isso necessariamente também tem que acontecer? Não, eu não colocaria que é uma necessidade, nem que é um pré-requisito para que o Bitcoin vença. Isso é muito comum, né? Porque você vai conversar com seus familiares e pessoas comuns e elas perguntam assim, tá bom, Diego, mas quantos % da população conhece o Bitcoin? Ou pior, aquela pessoa ali que trabalha na sua casa, né? O zelador, quando é que ele vai começar a usar Bitcoins? No que eu digo, olha, eu vou ser bem frio com você, não me entenda mal, não estou sendo maldoso, não estou sendo muito menos preconceituoso, mas tudo que interessa para o sucesso do Bitcoin, o sucesso que nos interessa, é aonde que os alocadores de recurso do mundo, aonde que os poupadores do mundo, aonde que os agentes superavitários, aqueles que geram valor, mais valor do que retiram da sociedade, alocam o resultado da sua poupança, do seu trabalho. Então, tudo o que importa para o Bitcoin é onde quem tem dinheiro põe esse dinheiro. Porque a maioria das pessoas, sejamos sinceros, não tem dinheiro poupado. Então, nem que todas elas resolvessem usar o Bitcoin no dia a dia, não seriam capazes de acumular o que às vezes uma empresa é capaz de acumular. Então, eu estou mais preocupado com onde que essa uma empresa vai poupar os seus 130 bilhões de dólares em caixa do que o que 1 bilhão de pessoas vão fazer com o Bitcoin, sendo que elas não têm condição de poupar absolutamente nada. Então, o que interessa mais e principalmente, em especial no momento de hoje, é onde que os alocadores de recurso, pessoas superavitárias, agentes poupadores como eu e você, que temos o que poupar em primeiro lugar, vão colocar esse recurso. Então, a principal concorrência do Bitcoin hoje, e uma etapa que a gente precisa vencer, se a gente quiser vencer, é competir com títulos públicos da dívida americana. Não é nem com a Visa, não é com a Mastercard. Você deveria precificar o Bitcoin em quantos títulos do Tesouro Americano ele vale. Inclusive, ele bateu all-time high recentemente. A gente nunca valeu tantos títulos da dívida americana. Não é nem o dólar, é o título da dívida americana. Porque o cara que ele é poupador, ele não poupa em dólar. Ele não poupa em ações da Visa, ele poupa em títulos da dívida americana. Então a gente está ainda na guerra pela reserva de valor, a gente está ainda na guerra pela poupança. A poupança do mundo hoje é dívida. O Bitcoin é uma alternativa na forma de propriedade, que é o ideal, que é o melhor dos mundos. O Bitcoin, que é uma propriedade absolutamente especial sob vários pontos de vista. Então, eu diria que não há uma necessidade que ele seja usado no lugar da Visa, mas a guerra dele é que ele seja usado no lugar de títulos de dívida, que foi uma jornada que eu fiz, eu vendi meus títulos de dívida para comprar Bitcoin. Eventualmente, todo mundo faz isso quando se dá conta do que está acontecendo. Então, eu diria que não é uma necessidade ele ser usado como meio de troca, até porque eu acredito que o fim dele para que, no máximo, e eu estou sendo otimista aqui, muitos me chamam de otimista quando eu digo isso, 15% das pessoas o utilizem tal como a gente o utiliza hoje. 85% do mundo jamais terá condição de fazê-lo como a gente faz hoje e utilizarão alguma solução de terceira camada ou acima, alguma solução custodial. O Bitcoin, tal como as restrições que ele tem, não permitirão que mais do que 1 bilhão de pessoas o utilizem de forma soberana, tal como a gente está acostumado hoje. Então, ele está acessível para todo mundo, mas ele não pode ser para todo mundo. Então, no design dele não estava contemplado, ou nunca esteve, melhor dizendo, para todo sempre o uso do cafezinho. Bitcoin é para todos, mas não para qualquer um. Isso, bem colocado. Filósofo. Mas essa frase já é batida já. A ideia, a gente tem uma impressão assim, né, de que vale muito mais que ele sirva como régua do mundo, que hoje não existe mais, do que como o do pagar o cafezinho, né? Porque não faz mais sentido hoje e você perdeu todo o sentido de contrapor a algum outro ativo no mundo. Então isso que você falou faz muito sentido. Você precisa de uma constante econômica, né? O que pode ser mais importante do que... nós aqui estamos submetidos a algumas leis das quais não podemos fugir, né? Como a da gravidade, por exemplo. E tem a constante da gravidade que ela é incontornável.
submeter toda a economia a uma constante econômica, uma régua, é o que o Bitcoin pode fazer de mais importante para restabelecer o cálculo econômico. O Bitcoin ele tem uma política monetária previsível, né? Isso. Então, o restabelecimento dessa, ou melhor dizendo, né, o estabelecimento dessa constante econômica, dessa régua, como você disse, é por uma larga margem a maior contribuição dele. É até um fenômeno que a gente possa usar o Bitcoin hoje para comprar o cafezinho pela Lightning, é bem verdade, é viável, dá certo, é fácil, você faz bem ao fazê-lo. Mas nós já usamos o Bitcoin na blockchain do Bitcoin para comprar um cafezinho no passado até de graça, né? Transações gratuitas eram inclusas nos blocos. Casas de poker e compras online usavam a blockchain do Bitcoin para processar as transações porque era barato, era acessível. Algumas pessoas já chegaram a achar que o Bitcoin era de fato para ser usado na blockchain por todo mundo, né? Mas o próprio entendimento do que é o Bitcoin foi evoluindo com o tempo e hoje está claro para mim que assim como a blockchain deixou de ser viável para pequenas transações, até mesmo a Lightning pode deixar de ser em algum momento no futuro para dar vazão a algo que realmente tenha uma escalabilidade infinita sem que tenhamos que aumentar o bloco. Porque a demanda pelo dinheiro ela tende ao infinito, né? A população tende a crescer, a quantidade de usos tende a aumentar. Então, se você multiplica uma coisa pela outra, né, população crescendo e usos de caso aumentando, eventualmente você conclui que nunca vai ter como colocar tudo dentro de um bloco que nunca cresce. E, eventualmente, a gente tem que ir para algumas soluções custodiais que não são de todo ruim, podem trazer privacidade e outras coisas. Mas, para não sair muito da resposta, eu acredito que o Bitcoin não precisa que tenha o uso de caso do pagamento do cafezinho como o seu maior case de sucesso, se o maior case de sucesso dele for ter tomado o lugar de títulos da dívida pública de alguns países. Perfeito. Você comentou no início também, né, falando sobre se tornar um indivíduo soberano. Um indivíduo soberano, ele é a pessoa que é o seu próprio banco, armazena suas próprias informações ou vai além disso, né? Depois a gente também vai falar um pouquinho sobre o grupo do Node Runners, mas Sim. se tornar um indivíduo soberano, quais que seriam essas etapas para ser um indivíduo soberano? Excelente pergunta, Gabriel. A Node Runners Brasil, ela está no que eu chamo de fase 3, né? Onde a fase 1 foi a Big Nova, foi o do 0 ao 1, como diria o Peter Thiel, foi onde o Diego nasceu, começou a falar sobre Bitcoin e Lightning e criou o grupo, ainda sozinho de tudo, andando no Vale das Sombras, né? A fase 2 foi quando a gente cresceu, o grupo foi para 2.700 pessoas e surgiram parceiros de negócio, vários parceiros interessantíssimos que estavam aguerridos na mesma missão, ajudando outras pessoas. Mas nós não viramos um negócio propriamente dito ainda, né? Nós temos a nossa trilha na Paradigma e só. E na fase 3, a gente estabeleceu 7 áreas que determinam o que é o indivíduo soberano. E é bem fácil de você que está nos ouvindo entender, não precisa nem pegar papel e caneta, porque faz tanto sentido que vai ficar fácil para vocês decorarem. O indivíduo soberano começa na virtude. Tudo começa dentro da gente. Tudo que é valor começa dentro da nossa cabeça. Não existe valor objetivo, né? Então, o próprio Bitcoin é uma criação do que está dentro da gente. E você não pode ser livre no vício. Não existe um indivíduo soberano viciado em alguma coisa. Se ele está viciado, ele é escravo das suas paixões. Qualquer tipo de vício rasga as possibilidades que você tem de ser como pessoa. Então, você ter noções de filosofia, do que é o homem maduro, lá de Aristóteles, você conhecer algumas coisas que te liberam para ser sua melhor versão é o começo. A sua cabeça tem que estar no lugar antes da coisa avançar. E das 7 fases, a virtude é onde começa, o empreendedorismo onde termina, né? A representação máxima do indivíduo soberano é aquele que sabe usar as ferramentas de marketing digital, da internet,
para ser bem-sucedido em qualquer lugar do mundo, andar com uma impressora de dinheiro na mochila, como eles costumam dizer, né? É claro que muita gente pode fazer muito dinheiro de outras formas, mas é um braço que a gente quer pegar. Começar na virtude, com noções de filosofia, quem sabe até de religião e de autoconhecimento, para que você seja uma pessoa melhor, porque senão as outras coisas não vão adiantar. E as 5 coisas que vão no meio, se começa na virtude e termina no empreendedorismo, as 5 coisas que estão no meio vocês vão saber. Autocustódia de Bitcoin, um nó de Bitcoin, um nó Lightning, um relay do Nostr e o aparatos caseiro. Então todas essas 5 coisas contribuem para que você retome o que é seu. O seu dinheiro, a sua identidade e os seus dados e as suas comunicações. Então se você tiver suas comunicações livres e ninguém puder te impedir de conversar com outras pessoas, se tudo que você tem de informação está contigo e não há servidor na nuvem que possa ser deletado e te apagar da existência da Terra, se o seu dinheiro, o Bitcoin, está com você, né? Se o nó Lightning está com você e você transaciona os seus Bitcoins de forma privada, se você bota todas essas peças do quebra-cabeça juntos, você se torna imparável. Então, se o Bitcoin te torna financeiramente invencível, a Node Runners Brasil quer te tornar imparável. Então, porque mesmo que você tenha todos os Bitcoins do mundo, você ainda pode morrer digitalmente se assim os senhores da internet quiserem. Então, não adianta se livrar de um senhor, que é o Banco Central. Você tem que se livrar de todos os senhores, que são, em última instância, as Big Techs e o Big State, né, que é o Estado. Então, ensinar ferramentas para a liberação do indivíduo nesse sentido é o que a gente chama de uma escola para a formação do indivíduo soberano. Perfeito. Só para contextualizar, então, para a galera que está ouvindo, né? O Bitcoin e a Lightning, eles são formas de pagamento, digamos assim, né? A Lightning, ela é um protocolo que está em cima do Bitcoin. E o Nostr, ele é uma rede social como o Twitter, né? Não é igual ao Twitter, tem muitas aplicações que dá para fazer com o Nostr, mas o que a gente pode perceber aqui é que tanto o Bitcoin, a Lightning e o Nostr, eles se tratam de comunicação, né? Então, é como se você estivesse sendo incensurado aí também, né? Você também falou de outras 2 coisas que seriam... o nó de Bitcoin, né? O nó de Bitcoin, ele seria um computador que você tem, que você seria o seu próprio cartório, digamos assim, né? Nesse computador você rodaria ali as aplicações, que são essas 3 que eu falei. Dessa forma você estaria, né, conseguiria ter uma forma de pagamento que ninguém te censuraria, conseguiria ter um meio de comunicação que você possa se comunicar com as pessoas ali numa rede social que ninguém poderia te censurar ou apagar as coisas de valores que você postou, né, todo o seu trabalho ali que você fez. Então é por isso que você se torna imparável, né? É invencível, porque não tem como censurar. Exatamente, essa é a ideia. O Nostr, ele é muito interessante porque ele entrou por último nessa equação, né? O Bitcoin já está aí há 15 anos, a Lightning há 6 anos. Aquilo que eu chamei de aparatos caseiros, né? Para você ser dono dos seus dados e não depender única e exclusivamente de Google Drive ou OneDrive para guardar tudo que é seu. As fotos do seu iPhone, você já pensou o que acontece se a Apple resolve te tirar do jogo? Eu faço backup de tudo isso no meu servidor caseiro, por exemplo, é isso que eu chamo de aparatos caseiro, né? Inclusive, cortei todas as minhas assinaturas de entretenimento, Netflix, Amazon Prime, HBO, porque agora eu acesso todas elas juntas e de forma gratuita na internet, mas isso já existe há muitos anos. O Nostr é mais recente, é de 2022, se eu não me engano, 2021 ou 2022, e ele é um novo protocolo que basicamente tem um potencial muito grande para substituir tudo o que é rede social e, de forma geral, tudo que tem feed. Então, e tudo que tem exposição. Então, Wikipedia, Amazon, Twitter, Facebook, Instagram, tudo que é para ser exposto na forma de feed ou na forma de um repositório, e-commerce e afins, pode ser construído sobre o Nostr. Então ele pode abarcar de forma mais descentralizada uma boa parte do que é a internet hoje, porque isso seria enormemente positivo
porque uma vez que essas coisas que eu comentei vão para o Nostr, elas passam a ser interoperáveis, né? Então um mundo de possibilidades surge de um mundo onde vão surgir super apps, tais como os que a gente vê lá na China e tal, mas num protocolo aberto, descentralizado, você podendo hostear alguns desses serviços e acessar esses serviços anonimamente. Então, o Nostr é uma das peças do quebra-cabeça que libera o indivíduo e daria a ele mesmo um podcast inteirinho quanto ao potencial. Certamente. Essa parte do... qual que você acha que é a maior dificuldade para as pessoas... e nem só falando de Bitcoin, mas para elas desejarem sair das redes ou ter os seus aparatos, qual que você acha que é a maior dificuldade das pessoas compreenderem isso? Eu acho que a necessidade é a mãe da invenção. E agora que a gente ficou sem o Twitter, o uso do Nostr... Deu pra ver, né? O uso do Nostr cresceu bem. Eu não sei se alguém publicou métricas recentes, porque... tal pela natureza do Nostr, por não ter nenhuma entidade centralizada e ser mais privado, portanto, do que outras redes, é difícil de mensurar na sua plenitude o crescimento e tudo mais. Mas ficou óbvio para mim que o Nostr se popularizou bem aqui no Brasil em decorrência da proibição do Twitter. E eu acho que as pessoas só vão procurar essa alternativa na medida em que elas começarem a se sentir cerceadas. Então, essa semana vazou o vídeo de um cara no Drex, dizendo que o Drex vai ser ótimo porque só vai te permitir consumir até 5 km da sua casa. Né? Prazo de validade. Exatamente. Como a pessoa tem que comprar no Drex, ela vai empurrar o mercadinho a deixar de usar dinheiro, porque ele só consegue usar o Drex. Então, o mercadinho não vai conseguir mais fazer a evasão fiscal ali do dinheiro em cash. E coisas como o bloqueio do Twitter, a censura, o medo que a gente sentiu essa semana de ser multado por usar o Twitter, né, com a notícia de que a PF havia sido intimada, tudo isso começa a nos levar para, bom, como eu me protejo disso? Eu, como educador, tive esse medo porque pensei, olha, se começarem a mirar alguns públicos, o público bitcoinheiro, libertário, será um dos primeiros a ser mirado. Então, como que eu já protejo o que está lá meu na internet, né? Minhas fotos, meus dados, minhas redes. Então, comecei a estabelecer o meu pé em todos esses lugares, quase que como um vício que o Bitcoin me deu. E eu que falei que não se pode ser livre no vício, né? Mas é um bom vício, uma virtude. Uma virtude que o Bitcoin me ensinou foi de que você não deve confiar, você deve verificar, né? Então, eu comecei a aplicar o mesmo princípio do Bitcoin, de que eu rodo o nó de Bitcoin, o dinheiro ali está comigo, com tudo mais que é meu. Os meus dados do OneDrive estão ali no meu computador, as minhas fotos estão ali, o meu relay do Nostr guarda tudo que eu posto nessa nova rede social. E, comecei a me tornar, portanto, mais resistente a qualquer tipo de ataque que eu possa sofrer. Se tudo mais for para o espaço, na internet, eu ainda consigo carregar o que é meu debaixo do braço e me reestabelecer em qualquer lugar do mundo. Então a ideia é fazer com que mais gente possa fazer o mesmo, construir o mesmo aparatos de sobrevivência digital. Ou como eu costumo dizer, né, a Node Runners Brasil quer fazer com que as pessoas se tornem como pessoas normais, só que da década de 90 e 2000, onde todo mundo era dono de tudo, né? Você, quando usava e-mail, tinha um próprio servidor, o seu dinheiro ainda valia alguma coisa. Dava para deixar debaixo do colchão. Dava para deixar debaixo do colchão e você era acostumado a ter privacidade e ser dono das suas coisas, né? Então, a Node Runners Brasil é uma escola para a formação de indivíduos da década de 90, só que em 2024 e com as ferramentas de hoje. Para uma pessoa que está iniciando agora no Bitcoin, você acha interessante ela já entrar na comunidade do Node Runners, rodar um nó? Eu, inclusive, quando comecei, né, eu já tenho uma familiaridade melhor com a área de programação, com a área de tecnologia. A Node Runners foi um grupo incrível. Me ajudou a rodar um nó Lightning, a abrir canal, tentar fazer os primeiros roteamentos. A galera de lá é super ativa, ótimo grupo. Mas e para aquela pessoa que está iniciando?
você recomendaria que ela entrasse na Node Runners, rodasse um nó de Bitcoin, ou você acha que ela tem que só fazer uma custódia sem rodar um nó? Como que você pensa aí para essa pessoa iniciante dar os primeiros passos dela? Excelente pergunta, Gabriel. De fato, a Node Runners Brasil surgiu como inspiração de grupos gringos lá fora para a gestão de nós Lightning, né? Então, o que é interessante, porque a Lightning ela cria um incentivo para que você rode o seu nó Lightning, porque a Lightning te dá a possibilidade de você tirar alguma coisinha ali daqueles roteamentos. Então, o ser humano ele é movido a incentivos, né? Desde o nível micro unicelular. Então, os incentivos nos movem. E só de você poder ter a chance de ganhar alguma coisinha por processar transações, como se banco fosse, fez com que muitas pessoas rodassem um nó Lightning pela primeira vez, um nó Bitcoin pela primeira vez. Então, foi a Lightning que puxou esse movimento e assim a gente nasceu também. Mas nós evoluímos ao longo do tempo para dividir o grupo em nó Bitcoin, nó Lightning, Nostr e outras coisas, justamente para abraçar quem só quer ter um node Bitcoin para que possa fazer as conferências, né, que um node Bitcoin faz. Conferir se aquilo que você acha que é seu mesmo. Porque quando você vê o seu saldo lá na carteira, você está confiando em alguém para te dizer aquilo. Se você não tem o seu nó, eu só espero que você esteja certo e que a wallet não esteja te enganando, porque se você não tem o seu nó, você pode estar sendo enganado. Então, é para quem quer ter só um nó de Bitcoin, que eu acho até que deve vir antes da própria custódia, a rigor, né? Porque se você vai sacar Bitcoins da corretora pela primeira vez, o que você quer se certificar é de que o saque realmente ocorreu. Então, e para isso você precisa do seu nó. Então, mesmo para esse grupo de gente que está fazendo o primeiro saque e está querendo fazer as primeiras verificações ali na rede do Bitcoin, o grupo se adaptou para receber esse público mais de base, porque a Lightning ela não é um serviço de base, não é para quem está chegando. Você deveria idealmente primeiro rodar o seu nó Bitcoin, depois aprender a fazer a sua custódia, praticar aquelas compras recorrentes ao longo de muitos meses, acumular aí uma boa quantidade, multiplicar por 10 vezes o seu patrimônio antes de se dedicar de verdade à Lightning. Mas muitos vão querer usar a Lightning só para ganhar privacidade, custo baixo e velocidade. A Lightning ela vai ser para a maioria das pessoas uma forma mais inteligente de usar de forma privada os seus Bitcoins. Não é para todo mundo ser um profissional da Lightning, um router da Lightning, né? Um roteador da Lightning. E para quem quiser ser um roteador da Lightning, nós recentemente criamos um grupo, né? O Jaime puxou essa iniciativa, que é um dos membros da Node Runners Brasil, que é o grupo BRLN, né? Que é um grupo que a gente chama de Black Belts da Lightning, que é um grupo pago, porém baratinho, cuja missão é ajudar profissionalmente e tal como manda o regulamento, digamos assim, você a ser um profissional da Lightning, um router da Lightning, um Black Belt da Lightning. Mas para a maioria das pessoas, o grupo Node Runners Brasil vai servir muito bem e a gente deve ter novidades em breve nesse sentido. Perfeito. Então, para contextualizar, quando ele fala nó de Bitcoin, né? Por que as pessoas elas devem ter o nó de Bitcoin para conferir o saldo? Está dizendo que o seguinte, o computador que seria o nó de Bitcoin, ele armazena ali dentro todas as transações que já ocorreram na rede, correto? E se você tem todas as transações que ocorreram na rede no seu computador, verificado por você, e você fez todo o processo, você sabe que aquilo dali é a verdade, né? É os saldos bancários, né? A conta, eu esqueci o nome que se dá para aquela, não é nota fiscal, UTXO do Bitcoin. Não, tipo uma planilha bancária de tudo que sai e entra. O livro razão. Isso, um livro contábil. Isso. Quando você tem aquele livro contábil de tudo que saiu e entrou, certo? Então você tem a certeza de que o seu saldo ele realmente foi para você. Sim. Né? Por isso que é interessante a pessoa rodar o seu próprio nó. Outra questão também é que você falou sobre a Lightning e privacidade.
será que ela é tão privada assim também, se você, caso tenha o seu nó e queira receber pelo seu nó Lightning, tem como fazer isso, ser de uma maneira privada, esse recebimento? Sim, como toda ferramenta, ela deve saber ser utilizada, né? A ferramenta por si só não faz nada, né? Uma faca é boa para quê, né? Bom, depende de para que você vai usá-la, se você sabe usá-la bem, se você domina a ferramenta. A Lightning, da mesma forma, a Lightning pode ser uma excelente ferramenta para você esconder o que você está fazendo com o seu saldo. Mas veja bem, se você comprou numa corretora que declara os bitcoins, uma corretora regulada aqui no Brasil, tradicional, ela vai declarar que você comprou bitcoins em primeiro lugar. Não adianta depois sacar para a Lightning e achar que magicamente a Receita vai esquecer que você comprou esse bitcoin. Não é assim que funciona. Agora, se você souber usar essas ferramentas de comprar bitcoin com privacidade num lugar que não declara, ou às vezes de um amigo, por exemplo, ou de um P2P de confiança, né, e assumindo que ele não vai declarar e que ele também cuida da privacidade dele, olha a quantidade de premissas, né, que tem que ser verdadeiras. Aí sim, você, no que diz respeito ao que você vai fazer, você pode usar a Lightning para se manter mais privado, para ter privacidade quanto a para onde foi, o que você fez com esse dinheiro. Um movimento muito comum, um exemplo que eu sempre dou é sempre que for sacar, né, o Bitcoin, mesmo de uma corretora que declare ou do P2P de quem você comprou, saque para uma wallet Lightning custodial e sem KYC, como uma Wallet of Satoshi. Da Wallet of Satoshi, mande ainda para uma outra wallet custodial e sem KYC, como uma Blink, por exemplo. Tenha 2 celulares, né? Tem aquele celular que não tem vínculo nenhum com você. E dali saque para onde você finalmente gostaria, ou para o seu nó Lightning, ou para a sua custódia on-chain, lá para o seu cofre frio on-chain. Então a Lightning, esse é um jeito simples de usar a Lightning para ganhar privacidade. Isso é para quem quer uma privacidade absurda, né? Absurda. O que não é necessário para todos os casos, digamos não assim. é necessário só para quem quer uma privacidade absurda. Por isso que é interessante entender utilizar essas ferramentas corretamente, ter as boas práticas, até mesmo na hora também de sacar o Bitcoin. Porque eu já vi acontecendo o seguinte: a pessoa, ela não tem noção do que é uma UTXO, o que eu não vou explicar também aqui em mínimos detalhes o que é, né? Mas vamos botar aí que seja um cheque. E aí a pessoa, ela vai sacando da corretora, por exemplo, a BIPA, né? Que tem um saque gratuito. Ela vai, comprou, sei lá, R$15, R$50 de Bitcoin e saca, né? Então ela acaba sacando vários cheques, o que pode complicar ela futuramente na hora de fazer uma transação, ou quando as taxas da rede ficarem um pouco mais altas. Então, assim, as boas práticas, entender toda a infraestrutura, como é que funciona, né? Isso é muito importante. Eu acho que o grupo da Node Runners, ela pode ajudar bastante nisso, né? A entender isso, a se preparar para um futuro, as ocasiões que podem acontecer. Eu acho que isso é muito importante também. Amém. Inclusive isso que você falou é muito importante. Eu não recomendo mais saques abaixo de 1 milhão de sats. Por vezes até um pouco mais. Eu sugeriria você acumular pelo menos uns 2 milhões de sats antes de fazer um saque, porque isso vai te poupar de um enorme problema lá na frente, que é o de você ter muitos bitcoinzinhos pequenininhos na sua carteira. Isso custar muito caro para que você possa movê-los, consumindo boa parte do que você acumulou a vida inteira, só porque você não sabia desse truque, que você nunca deve ter pedaços de Bitcoin menores do que 1 milhão de sats na sua carteira, porque o saldo da sua carteira ele é a soma de um monte de pedaços de Bitcoin, tal como uma carteira mesmo, que você diz ter R$150, mas às vezes é uma nota de 100, uma nota de 20 e 3 notas de 10, né? E quando a gente chama no Bitcoin as notas, são as UTXOs. E ter UTXOs menores do que 1 milhão de sats pode ser comprometedor. Então, antes de 1 milhão de sats, nem saque. Agora, se você sabe o que você está fazendo e você não suporta ficar na corretora e você ainda não tem 1 milhão de sats,
você pode usar alguns caminhos alternativos. O BTC Dungai tem alguns guias sobre isso, que é você sacar pela Lightning para um lugar que faz um swap de Lightning para Liquid. E aí você fica juntando na Liquid até juntar 1 milhão de sats ou 2 milhões de sats, e aí você manda da Liquid para o Bitcoin. É complexo, não é um negócio que eu recomendo assim no corredor para qualquer um, mas se você é da autocustódia, da coragem técnica ali, do nível avançado, vá por esse caminho. Se não, vai nessa de só sacar depois de 1 milhão de sats acumulados, o que dá hoje 3 mil e poucos reais. Eu acho que então essa é importante. A gente aqui no Espírito Santo, né? A gente tem também a nossa comunidade, que é o Clube Bitcoin Vitória. E eu acho que, assim como a Node Runners, essas comunidades elas são importantes porque ela acaba colocando para discursos, né? Para discussão e para até pensarem um com os outros sobre possíveis casos, sobre o que pode acontecer, quais são as boas práticas, o que a gente pode fazer para evitar tal coisa. Então esses grupos eles são importantíssimos para isso, até para pessoa nova, né? Eu vou entrar no Bitcoin, aí vê a gente falando sobre Lightning e tal. Muita coisa ela acaba não entendendo algumas coisas, ou então ela fala, isso não é para mim. Não é bem assim. Cada pessoa ela vai ter um tipo de caso, de uso da ferramenta, né? Então, assim, nada do que a gente está falando aqui é a verdade universal. A gente está expondo ferramentas do que pode ser feito, como a gente disse ali, para maximizar a privacidade, né? As boas práticas que a gente falou agora de fazer saques pequenos. Então, essas coisinhas, é importante que a pessoa ela entre nas comunidades e esteja ali dentro para ela conseguir pegar esses detalhezinhos que são muito importantes, né? Que ela não vai conseguir encontrar só vendo coisas na internet e tal. Ela tem que realmente colocar a mão na massa, entrar nessas comunidades, né? Por exemplo, outras coisas também que eu vejo acontecendo é a pessoa, ela compra, sei lá, o Bitcoin no Nubank, né? Se bem que no Nubank agora tá dando pra sacar, mas nunca tentei, mas vamos botar aí um Bitcoin em alguma plataforma que não dá pra sacar, né? E acha que tem o Bitcoin lá, né? Mas ela não tem o Bitcoin lá. Então, assim, ter essas visões é muito importante é muito importante nessas comunidades, né? Quando a pessoa entra na comunidade e fica antenada ali sobre essas coisas. Sim, essas comunidades ajudam muito. A própria autocustódia é cheia de truques. Não é tão simples quanto eu vejo as pessoas dizendo seed e passphrase. Esse é só um primeiro passo, mas eu acho um primeiro passo que se não vier acompanhado de um segundo passo, talvez é melhor você ainda nem dar, porque meio que você tem que atravessar uma ponte, né, do Bitcoin na corretora até para autocustódia segura, né, onde você tem que ter levado várias coisas em consideração. Você não quer ter pontos únicos de falha, você não quer estar submetido a perder os seus fundos porque você perdeu uma coisa ou outra. Você quer ter um plano para o caso de você bater as botas e alguém assumir esse dinheiro. Mas são só 3, 4, 5 mil reais. Pois é, mas o Bitcoin está na iminência de multiplicar por 5, 6, 10 vezes. Só o fato de você ter um TXO, né, que é o TXO, no futuro já vai valer uma coisa absurda, porque nem todas as pessoas vão conseguir transacionar na camada base. Sim. Nem todo mundo vai conseguir. Então essa jornada do Bitcoin na corretora para autocustódia segura, ela é cheia e você não pode parar de andar. Então tem muita gente que dá o primeiro passo, seed, passphrase e para. Não atravessou, ele estava num lugar que era como se fosse sólido, que o Bitcoin na corretora, você está vulnerável a perdê-lo, você está vulnerável a ser roubado, a corretora quebrar e tudo mais. E você quer ir para uma autocustódia segura, né, contemplando sucessão e outros aspectos. Quando você dá o primeiro passo, lá, seed e passphrase, você ainda está meio que na ponte, sabe? E na ponte não é um lugar para se estar. Você já saiu da armadilha da corretora, mas você ainda está na ponte. Você tem que seguir atravessando e dominando essas formas de você guardar os seus bitcoins sem pontos únicos de falha e com a sucessão
prevista, né? A seed mais passphrase é um cenário com ponto único de falha. Se você perder ou a seed ou a passphrase, você perde por completo o seu saldo. Isso é horrível. Isso é a mesma coisa que você construir um cofre que tem 2 chaves e você precisa das 2 para assinar. Você nunca faz um cofre que você precisa de das duas chaves para assinar. Se você quer ter 2 chaves, tal como uma seed e uma passphrase, então construa uma terceira chave, que você não vai nem usar no dia a dia, que você vai deixar de backup. Para que caso você perca uma das chaves, você ainda tenha outras 2. Então o que eu digo para as pessoas, por exemplo, é que se você está comprometido em ter que guardar 2 segredos, crie um terceiro. E crie o que a gente chama de multi-assinaturas 2 de 3. Você vai continuar a ter que usar, na maioria do tempo, 2 segredos, tal como você usa hoje, a seed e a passphrase. Mas você vai ter um terceiro segredo de backup, guardado em algum lugar, bem seguro. Pode ficar até com o seu herdeiro, para facilitar o processo da sucessão. E aí você vai, ao invés de ter que ter os 2 segredos de 2 segredos, você vai ter que ter 2 segredos de 3. E aí você não tem mais pontos únicos de falha, você pode perder alguma coisa, facilitar a sucessão. Então a própria autocustódia ela é cheia de detalhes, como tudo no Bitcoin. É um eterno aprendizado, né? É um eterno aprendizado. É um eterno aprendizado. Mas trazendo um pouco, tirando a parte técnica então, Diego, só pra gente... eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade com, e eu acho que só o estudar Bitcoin já ajuda nisso, de perceber o longo prazo. Até para as ações catastróficas da vida, a morte, a perda de senhas e tudo mais. Então, quando você falou lá no início sobre o seu aparato caseiro, como você deu o nome? É um aparato caseiro. Até nisso eu acho que as pessoas têm dificuldade de perceber que todos os dados que ela tem no celular hoje, ou os contatos dela, ainda hoje você vê a pessoa, perdi todos os meus contatos. Cara, como que você não olhava para eles, você não sabia onde eles estavam sendo gravados? Porque é importante uma lista de contatos. Então, quando você conversa com as pessoas, como que você passa esse sentimento para as pessoas de que é importante, não é só uma autocustódia de Bitcoin, não, de todas as coisas que ela precisa para dar encaminhamento à vida dela, para fazer uma sucessão, porque não adianta o cara guardar R$1 milhão e depois isso se perder e ele, né, todo o esforço da vida dele não vai ser passado nem para quem ele... Como é que você conversa com as pessoas sobre esse sentido do longo prazo, do estudar sobre isso? Bom, não temos muita alternativa que não vender uma ideia de você ser livre, né, e imparável ou invencível, e então ensinar sobre o uso das ferramentas. A gente tem alguns facilitadores nesse processo. Por exemplo, surgiram alguns sistemas operacionais recentemente baseados em Linux, o Linux por sua vez que tem o código aberto e tudo mais, e que até então era muito feio, muito difícil de ser usado, né? Assustava muita gente. Mas algumas versões do Linux passaram a nascer e virem programadas de fábrica para o usuário comum, com interface gráfica, uma interface fácil de usar, agradável, e cujo objetivo é ser o OS do indivíduo soberano, né? Um Linux que vai ser o local onde tudo o mais vai rodar com um código aberto e te permitir hostear não só o seu nó de Bitcoin, mas também os seus dados, as suas fotos, o seu Noster, né? A sua identidade digital, como falávamos. Então, como alternativa, por exemplo, para dar para o público, temos o Umbrel OS, o Start9, que desenvolve o Embassy OS. São todos esses OS de código aberto, cuja missão dos times de desenvolvedores é ser o OS do indivíduo soberano. Então, se você tiver um Umbrel hoje ou um Embassy OS no seu servidor, que pode ser um notebook velho, uma máquina velha, você vai, com facilidade e segurança, hostear tudo o que você precisa para se ver livre das Big Techs e acessar tudo o que é seu de qualquer lugar do mundo e não ficar sujeito a bloqueios arbitrários ou situações como essa, onde você, por algum acidente, perde os seus contatos, suas fotos, seus e-mails e outras coisinhas mais. Então, eu falo com as pessoas de que hoje, você, para ser soberano, você não precisa ser desenvolvedor, você não precisa ser um cara ultra técnico, e
Porque o porquê disso está cada vez mais evidente. Exato. Sabe aquilo de que na África as pessoas não perguntam o porquê do Bitcoin? Porque o porquê é óbvio, né? Então, eles usam até programa de pontos de telefonia, telefonia aquela por SMS, daqueles dumb phones. Eles usam até o programinha de pontos daquilo ali como dinheiro, né? Eles usam qualquer coisa como dinheiro. Então, o Bitcoin é óbvio. Eles só perguntam como usar o Bitcoin. E cada vez mais as pessoas vão perguntar, tá bom, como me proteger disso? Como me proteger de um bloqueio? Essa semana, 8 influenciadores do Instagram, do universo cripto, tiveram suas contas bloqueadas, sem mais, sem menos, sem aviso, da noite para o dia. E eles desconfiam que teve alguma coisa a ver com política, né? Todos eles falavam alguma coisinha de política de vez em quando, todos eles derrubados. Então, esse tipo de preocupação começa a ficar cada vez mais evidente e o como passa a ser a pergunta muito depois do porquê, né? Não precisaremos responder o porquê muito em breve, porque o porquê vai ficar óbvio. Passa direto dessa fase. Hoje são algumas pessoas que estão falando de política, né? Depois vai ser uma pessoa que falou, sei lá, alguma outra coisa de algum assunto. Sempre vai escalando, né? Vai escalando, exatamente. Até Não chegar um ombro, momento. né? Exatamente. Até chegar um momento em que. Até chegar que a água bate na bunda, né? A pessoa fala: caraca, aqui tá complicado, eu não tô conseguindo expor realmente as minhas ideias. Sim. Pra onde eu vou? E aí começa a ter essas soluções, né? Sim. Mas é bem isso mesmo. Eu acho que as pessoas elas só vão começar a entender isso na hora que a água bater na bunda. Na hora que começar a apertar o calo ali dela e ela ver que ela não tem mais liberdade de expressão, o dinheiro dela tá totalmente manipulado pelo Drex, ela não pode... Ela tem tempo para gastar o dinheiro, né? Data de validade, ela só pode gastar o dinheiro num raio de 3 km da casa dela, ela só pode fazer aquilo com o dinheiro, não pode gastar em tal lugar, e às vezes o dono do estabelecimento lá é de um viés político diferente, aí vai tentar usar lá, não consegue, e na hora que começar a acontecer essas coisas, aí as pessoas, eu acho que talvez, né? Talvez, assim, quem tiver indo no cérebro vai conseguir entender que não vale a pena... não é que não vale a pena, mas que a pessoa ela vai ter que pegar a responsabilidade pra si, né? E falar bem assim, pô, eu realmente tenho que cuidar do meu dinheiro, tenho que cuidar das minhas coisas, porque se eu não fizer isso, eu vou ficar refém do cara e o cara ele não vai se portar com você, né? Não vai. Sim, e veja que o Drex, por mais catastrófico que seja, ainda vai ser irônico uma parte do processo, que imagine que vai haver uma campanha nacional do governo, com bancos centrais e bancos de varejo, para ensinar à população o que é uma blockchain, o que são contratos inteligentes, o que é criptografia de chave pública, chave privada. Você acha que eles vão fazer isso? O que é o endereço? Eu acho que eles vão porque eles precisam, senão as pessoas não vão entender. Para implementar o Drex. Eles vão precisar explicar o que elas estão baixando, o que é uma wallet, e por que a gente está indo para o Drex se a gente já tem o Pix, se a transação no Pix já é gratuita, já é instantânea, já é rápida, já é não sei o quê. O que o Drex adiciona? E aí vão ter que explicar que o Drex adiciona programabilidade. Aí o que é programabilidade? Controle. Por que o Pix não tem? Aonde que está sendo essa programabilidade? É numa blockchain. Então o governo vai ter que dedicar um orçamento enorme para ensinar as pessoas esses conceitos que vão basicamente, na minha visão de um otimista incorrigível, tornar muito mais fácil para as pessoas compararem lado a lado o Drex com o Bitcoin, com outras coisas. Pô, então eu estou baixando uma wallet, ela vai digitar wallet na App Store e vai aparecer a wallet do Drex do lado de uma wallet de Bitcoin, do lado de uma wallet de outras wallets. E aí daqui a pouco ela vai entender o que é uma blockchain, mas aí ela vai se dar conta, mas peraí, essa blockchain aqui só tem um cara que controla o que vai nela, e ele pode apagar, e pode mudar tudo. Tem outras blockchains como a do Bitcoin que são diferentes. Então isso vai provocar... É como se as pessoas hoje no Brasil estivessem todas andando como formigas, assim, sem rumo, não estão nem entendendo do que caiu no mundo em 2009, do meteoro que caiu, e elas estão assim alheias e avoadas. 2009 você diz da crise da bolsa que teve? Do Bitcoin que nasceu em 2009. E aí o Drex, ele é meio que botando a população toda para falar disso, de blockchain, contratos inteligentes, wallet, não sei o quê. E eventualmente, esse debate, inevitavelmente, recai sobre o Bitcoin.
E aí, pessoas que nunca falariam de Bitcoin passarão a de repente entrar em contato com o Bitcoin, justamente pela propagação do Drex, e mais pessoas saberão do Bitcoin e comparar o Bitcoin com outras coisas, muito por conta do Drex. Lógico, é catastrófico, é a pior coisa que poderia acontecer, mas não vem sem uma boa dose de, como tudo na vida, né? O outro lado da ação moeda. E reação, né? Ação e reação. Eu tenho uma visão um pouco mais pessimista, porque eu acho que é o seguinte, eu acho que tanto pelo governo gastar dinheiro ensinando as pessoas o que é chave pública e privada, também pode acontecer deles usarem dinheiro para falar, o Bitcoin ele é de pessoas que, sei lá, fazem tráficos de drogas, que faz assassinato. Então, assim, eu acho que também pode haver uma engenharia social para tornar as pessoas que têm o Bitcoin vilão nessa história, né? Então, assim, na minha cabeça, a gente tá, tipo, em guerra, entendeu? E são guerras de narrativas, né? Uhum. Vai ter a narrativa do Drex, né? Que é moeda linda, bonita, e tem a visão do Bitcoin, que seriam as pessoas, malvadas, não sei o quê. Então, assim, me dá uma certa preocupação, assim, né? De que, tipo assim, será que realmente as pessoas elas vão conseguir entender a necessidade de ter a custódia do seu próprio dinheiro, né? Será que, por exemplo, a propaganda do que aconteceu lá não sei se pode falar, não pode falar a palavra, né? Mas lá em 2020, todo mundo sabe o que aconteceu lá em 2020, né? Teve uma propaganda multibilionária, milionária, sei lá, gastaram rios de dinheiro, botaram a galera pra usar máscara, fecharam estabelecimento, multaram as pessoas, e as pessoas estavam achando lindo, normal, entendeu? Poucas pessoas tinham a visão de que, tipo assim, isso tá errado. Então isso pode também rolar a mesma coisa com o Drex. Então, assim, o Clube Bitcoin Vitória, o Node Runners também, eu acho que eles fazem um trabalho muito importante nisso, de mostrar para as pessoas a necessidade de fazer, né, de ter a própria custódia, de segurar os seus dados. E assim, o Node Runners ele tem a parte mais técnica, e o CBV ele tenta atrair as pessoas que veem valor nisso, né, que tem essa visão como a gente tem, de que o mundo está caminhando para algo com sempre mais controle, certo? E quer sair disso, né? Entende a necessidade disso, mas ainda não deu o primeiro passo, ou deu o primeiro passo e não sabe, né? Uhum. Então, eu acho que as pessoas, elas... Eu tenho essa preocupação de que as pessoas, elas não consigam ter essa visão futuramente, né? Mas, assim, a gente tá fazendo o que dá, né? E é o que vamos tocar e fazer cada um dar o seu melhor, né? Eu acredito que, assim, se Deus quiser, né? Deus, ele sabe de tudo. As coisas, elas vão ser da vontade dele. Vão. E um caso anedótico, né? Sempre que o Bitcoin é falado mal nas redes, então algum influencer famoso fala uma besteira enorme sobre o Bitcoin, ou sai uma reportagem sobre ele, o meu WhatsApp pipoca, né, de amigos e familiares querendo saber, é verdade, não é isso mesmo, vai acabar, é o fim do mundo, é ruim assim mesmo, é esse absurdo mesmo de consumo de energia, de uso pro tráfico, né? Essa coisa ruim mesmo que eles falam. Então, toda vez que metem o pau, é a oportunidade que eu tenho de explicar um monte de coisa para amigos. Você ainda tem essa paciência? Ainda tenho. Tem muita gente que já perdeu essa paciência. Eu criei uma pastinha de notas no celular, aí depender da pergunta. Já roteirizou? Vou criar um chat GPT do Bitcoin. Tinha um site que eu não lembro como é que era o nome, mas ele era um site exatamente de food. Aí tinha lá tudo. Bitcoin gasta muita energia, Bitcoin ferve os oceanos. A gente podia fazer isso na Node Runners. Vai, fala a sua dúvida. Fala qual é. Mas então, eu acredito que sempre que... Não sei, olha, um paralelo com a psicologia, né? Carícia nenhuma é pior do que carícia negativa. Assim, o garoto que apanhou, ele cresce melhor financeiramente do que o garoto que foi abandonado. Então,
talvez haja um pouco de verdade naquilo de que falem bem ou falem mal, mas falem de mim para o caso do Bitcoin. Porque se o Bitcoin estiver na TV todos os dias, mesmo que pelos motivos errados, eu não sei te dizer se isso é ruim ou bom, assim, porque pode ser que de tanto estar na TV, as pessoas começam a procurar informações do tipo, ô Fábio, mas você não viu lá na TV que falaram isso? E aí o Fábio vai lá e vai explicar. Aí a pessoa vai procurar mais informação sobre o Bitcoin, será que é isso mesmo e tal? E eventualmente ela vai buscar conhecimento. Então, eu não sei o que é melhor, na verdade, se é ninguém falar nada de Bitcoin na TV ou se falar mal todos os dias por conta do Drex. Eu não sei o que é melhor da ótica da adoção do Bitcoin. Não tenho certeza, para falar bem a verdade. E uma parte de mim acha que pode ser melhor para a adoção do Bitcoin que todos os dias ele apareça, mesmo que por um motivo ou por outro. Porque tem uma coisa que o Drex não consegue fazer, não importa o quanto eles melhorem o Drex, que é multiplicar por 10 em 10 anos, multiplicar por 15 em 10 anos. Então, mete o pau no Bitcoin. E aí vão ficar com que cara quando ele bater $1 milhão em 2030? Tal como a previsão Não, lá aí ele vai cair 30%, vai chegar a 900. Aí ele vai despencar para Aí vão falar, a culpa da desvalorização da moeda é do Bitcoin. Exatamente. Tá então vendo? chamem a Tá atenção. vendo? Chamem a caiu atenção. 80%, sim, agora ele tá valendo 200 mil, né? Quando você tava reclamando lá atrás, tava valendo quanto? Então que chamem a atenção pro Bitcoin, porque ele uma- sabe A lidar verdade, com ela essa sempre vem à tona, né? Não Tem uma adianta. frase que eu vi no canal dos brasileirinhos, né? Mas que diz que, em certo sentido, até o diabo trabalha para Deus. Olha aí, ó. Caramba. Cara, Caramba. É muito... Como é que é o nome do canal? Brasileirinhos? Brasileirinhos, eles têm umas coisas bem, bem legais, assim. E eu entendo que é assim para tudo. Se você pensar até na questão da dívida americana, aquilo tem um sentido, cara. Porque se não fosse o sentido da dívida americana, não haveria Bitcoin. O que tá ruim na sua vida só tende a te melhorar, cara. Não vai piorar, lógico, mas você vai ter que aprender alguma coisa com aquilo. Se você não aprendeu, você vai passar de novo com aquilo. Então, eu acho que faz sentido essa visão de que o ruim melhora as coisas. O interessante Uau. também é que na hora que você começa a estudar sobre Bitcoin, ele abre o leque de tantas áreas, Exato. né? De filosofia, Você não de vai ficar teoria dos restrito só jogos, àquilo, entendeu? é muita coisa. Sim. É muita coisa. De psicologia, de Tudo. teoria Tudo, monetária, No geral, eu né? Ciência da computação. E começa a abrir Teoria política, teoria né? até de biologia, né? Eu tava até brincando de lá, tava falando que o Bitcoin ele funciona como um fungo. O E a gente Leta, fazendo os Leta paralelos. pode falar sobre O isso, Leta é os ótimo. altos O Leta é paralelos. Então- Inclusive, eu vou mandar uma pro Leta aqui, ô Leta. Eu ouvi de um grande... Eu não vou falar o nome dele porque ele gosta de se manter privado, mas ele diz o seguinte: tudo que é orgânico cresce em camadas. E o Bitcoin é orgânico. Então, o tronco da árvore tem camadas. O planeta Terra tem camadas, né? Que legal Uma isso aí. fruta tem camadas. Mas o Bcacher acha que a gente tem que aumentar o bloco pra... Botar ele pra rodar um node. Acaba rapidinho essa então, história. o Bitcoin vai ter camadas porque é orgânico. E o Bitcoin pode reconstruir laços familiares, assim. Pô, totalmente, É. totalmente. Você começa a ter uma nova visão do permanentemente. mundo. O que você queria pro seu futuro muda, a sua visão de mundo muda. Você começa a ter mais, você começa a ver mais importância na família, né? Hoje em dia parece que o status quo, né? Elas querem destruir a família, destruir os laços. Você restaura o poder da confiança, apesar que no Bitcoin tem muito de confiar desconfiando, né? Mas é a verdadeira verificar. confiança. Exatamente. Então, Confiança assim, não é desleixo. Não é. não se trata só de, Bitcoin é uma moedinha virtual, né? Que não se trata só disso, vai muito mais além, né? Vai muito mais além. Inclusive tem uma teoria legal, Fábio, do Durov Bansal, que é o seguinte: multisigs unirão os povos e serão a saída para que não haja embates catastróficos ou mesmo união entre civilizações celestiais, assim, para que a Terra não vá para pro buraco caso encontre com uma civilização muito superior. Ou caso surja uma civilização superior aqui dentro, né, na forma de
de uma inteligência, super inteligência. Transhumanismos. E o Bitcoin nasceu, né, dos Extropians, que queriam uma vida eterna e a civilização celestial. E a multisig do Bitcoin, ela, segundo o Durov, pode ser a saída, porque é a materialização da teoria dos jogos na sua melhor forma. Se um gigantesco tesouro de Bitcoin é guardado por uma multisig 11 de 15, ou uma multisig, por exemplo, 16 de 20 dos países do G20, e eventualmente uma guerra mundial pode derreter com algumas dessas keys, e essas keys possam se perder, vai muito Bitcoin para o buraco, é o elo financeiro que alinha os incentivos e você tende a não querer bombardear quem tem uma chave dos seus Bitcoins. Então, isso é uma forma melhor do que ter 8 filhas, né? Igual o reinado da Áustria, que teve várias filhas e evitou de ser invadida porque casava as filhas e tal. A Organização Mundial do Comércio surgiu muito por isso. Eu tendo a bombardear menos quem tem muito negócio comigo. Mas agora que o mundo está se relocalizando, muito por conta do que aconteceu em 2020, esses incentivos vão se perdendo e fica cada vez menos prejudicial você sapecar uma bomba na cabeça de alguém, porque o mundo, a globalização está retrocedendo. Então, o Bitcoin ele pode oferecer uma alternativa até para isso, mesmo em pequena escala. Né? A melhor forma de você guardar Bitcoins é usando até alguém de confiança da sua família, uma esposa ou seus pais, de forma que ele funciona até como um incentivo financeiro para você construir bons laços. Porque você sabe que se você não tiver bons laços, o seu Bitcoin fica mais desprotegido. Porque se você tiver bons laços, você tem uma rede de suporte melhor até para guardar as suas chaves. Então, é um incentivo financeiro para a reconstrução de laços em qualquer escala, né? Para quem não sabe o que é uma multisig, né? É a abreviação de multi-signatures, que seria multi-assinaturas, né? Onde você só consegue movimentar o seu Bitcoin se você tiver multi-assinaturas. E aí, cada pessoa poderia fazer uma assinatura usando a sua chave, né? Usando a sua senha, digamos assim. Então, só para contextualizar, seria isso, né? Exatamente. Cada pessoa ter uma assinatura ali, e aí, quando ele fala, assinatura 10 de 20, ou seja, das 20 assinaturas que desbloqueariam aquele Bitcoin, que poderiam fazer ele se mover, tem que ter pelo menos 10, né? Então, na situação do G10, é G10, você falou? G20, G20. Na situação ali do G20, então, seria isso, né? Cada representante ali do país teria uma assinatura, e aí para ele movimentar o Bitcoin, só com as 10 assinaturas. E é interessante porque não é como se fosse uma regra dali para eles fazerem. É uma regra do protocolo. Então, assim, não vai ter jeito de fazer se não tiver as 10. E, independente de se fulano acha que agora tem que mudar, ciclano acha que tem que mudar, não. Vai ser sempre assim, né? Eu sou meio velho, sou das antigas, né? Então, aquele filmezinho do Indiana Jones retrata bem isso na hora que ele tenta abrir o cofre não, né? A sala com 2 chaves, né? Você não alcança outra chave lá para abrir. Isso mesmo. Você não vai conseguir sozinho, então você precisa confiar em alguém e dar na mão de outra chave na mão de outra pessoa para que a pessoa gire no mesmo tempo. Então isso dá uma noção do que é você falou das filhas, mas tem as 1.500 bombas nucleares, né? Isso. Então, qualquer das duas opções, eu acho que é melhor ficar com a multisig, tá mais tranquilo. Ficar com a multisig, que é... A gente então vai ter um outro evento daqui a pouco, né? 2 horas, se eu não me engano, que vai ser o evento do Clube Bitcoin Vitória. As pessoas que estiverem vendo aí, forem de Vitória, estão convidadas aí, certo? 2 horas da tarde, Vila Velha. 2 horas da tarde, acompanha aí o WhatsApp, a gente vai colocar as informações lá, beleza? Vai estar aí na descrição, vai estar aí na descrição ou nos comentários, dá uma olhada. E pra gente ir finalizando, então, teria mais algum bate-papo? Existem algumas perguntas aqui existem mais alguma coisa que vocês queriam comentar? Reinaldo? De boa, agradecer bastante o Colin dessa visita ilustre. Antes de fechar, eu queria também ler algumas perguntas que tem aqui. Não, fica à vontade. Maravilha. Beleza, então? Vamos lá. Bitcoisas escreveu aqui. Bom dia, minha honra, Fábio, Diego, um grande abraço a todos. Aí ele falou, gostaria que o mestre Diego falasse sobre abrir canais Lightning pessoal só para uso próprio. Como funciona?
abriria um canal com apenas uma pessoa? Como é que é o nome dele? O nome dele é Bitcoisas. Bitcoisas. Depois eu vou dar alguns comentários pra isso também, porque Tá. até eu acho meio complicado isso, mas Legal. tudo bem. Bitcoisas, prazer Bitcoisas. conhecê-lo, obrigado pelas palavras. Sim, hoje eu tenho um nó Lightning rodando num Umbrel, um nó privado com 2 ou 3 canais que eu já abri há algum tempo, me serve absolutamente bem. Abrir um canal só, você acha que é válido? Eu Se for acho- pra uso próprio, abrir um canal tipo com a Async de uns 1 milhão assim e Um canal pode funcionar, mas eu acho que já que você quer dar um passo além de ter um nó no mobile, porque hoje você pode baixar uma Phoenix ou uma Breeze no celular e o seu celular vira um nó Lightning cujas chaves são suas. Mas ainda tem umas premissas de segurança que você ainda tem que confiar um pouquinho nessas empresas, porque para que isso funcione no celular, elas tiveram que fazer uma gambiarra para funcionar bem. tem um custo um pouco mais alto também. Né? Exato, e um custo um pouco mais alto. Quando você pula do celular para um servidorzinho na sua casa, um notebook que você deixa lá 100% do tempo Raspberry. ligado, exato. E aí você coloca um Umbrel e abre o seu nó Lightning, e aí você tem a possibilidade de abrir 2 ou 3 canais privados, que são canais não anunciados, o seu nó ele é não existente, ele é invisível para a rede, para que você possa fazer recebimentos e pagamentos privados, não só você como a sua família. E é assim que eu faço, é assim que eu recomendo, é assim que eu acho que a maioria das pessoas deve utilizá-lo. Eu acesso o meu nó do meu celular, mas ele não está no meu celular, está lá em casa. É um nó que tem 500 mil sats ou coisa assim, então suficiente para as coisinhas do dia a dia, as chaves são minhas. E se você quiser saber como fazer, é muito simples. Entra lá no Node Runners Brasil e é basicamente dedicar uma máquina para o Umbrel. O full Node Bitcoin não precisa ser full. O Node Bitcoin não precisa ser full, melhor dizendo. Então, pode ser uma máquina com 120 GB ou talvez até um pouco menos de memória. Tendo 8 de RAM, você vai ter o suficiente para rodar um nó Bitcoin que é econômico e um nó Lightning em cima privado para você e para sua família. Eu acho que é o melhor uso se você quer ir além do celular. E, de novo, se você quiser dedicar aí pelo menos um Bitcoin seus para rotear na Lightning, entre no grupo da BRLN. Todos esses links estão no meu Linktree. Atualizei ele ontem. A gente vai deixar aí na descrição Isso, também. acho que está no meu Twitter, se eu não me engano. Tanto o grupo para Node Runners Brasil quanto para BRLN, que é para os Black Belts da Lightning. Mas se o seu caso é o uso privado, Umbrelzinho e instruções lá no grupo. Alguns comentários sobre isso. Eu já rodei um Umbrel e a minha maior dificuldade é de conseguir o que chamam de outbound. É isso? Inbound, Inbound. É o que provavelmente. você é o que você pode enviar, na verdade. Não, o que você pode receber. Isso, Que exatamente. você pode receber. É. Então, assim, existe uma maneira. É o inbound esse, né? Isso, porque tá exatamente. entrando, né? Aham. Beleza. Esse inbound é abrir um canal e aí eu quero ter esse inbound para mim conseguir receber pagamentos. Existe uma maneira de eu fazer isso sem momentaneamente ali perder a minha custódia? Porque, por exemplo, geralmente o que a galera fala é envia para uma carteira e depois saca on-chain, né? Sempre tem que fazer esse passo a passo? Ou será que teria algum outro passo a passo mais do protocolo mesmo, em que eu conseguisse transformar esse outbound em inbound? Por exemplo, porque até no loop, para você fazer um loop, né? Um loop out ou um loop in, você precisa confiar na pessoa que está fazendo, ou não necessariamente. O loop in, loop out, você não precisa confiar, o protocolo ele vai fazer todo o passo a passo sem que você perca ali a custódia momentaneamente dos seus fundos. Sim, é possível você jogar bitcoins da Lightning para a blockchain do Bitcoin, para sua carteira on-chain, sem precisar confiar em ninguém. É possível fazer isso confiando em alguém também. O trade-off é que quando você quer fazer isso sem confiar em ninguém, vai ser provavelmente mais demorado um pouco e também mais caro, porque não existe almoço grátis. E a forma como você envia bitcoins da Lightning para sua carteira on-chain, sem precisar confiar em ninguém, é usando o que é usado para tudo no Bitcoin. Absolutamente tudo, que são os contratos inteligentes. Então você vai construir um contrato com o seu fornecedor lá na Lightning, que vai receber bitcoins na Lightning e te enviar bitcoins on-chain. Mas o contrato vai ser construído de tal forma que
Se uma coisa acontecer, a outra obrigatoriamente vai acontecer. Nenhuma das duas pontas consegue dar o golpe um no outro. De forma que se ele te enviar os bitcoins on-chain, ele vai obter o seu saldo na Lightning, queira você ou não, e vice-versa, o contrário. Dois serviços me vêm em mente que eu acredito que sejam dessa forma. O próprio Loop, da Lightning Labs, e o Boltz, né? Eles são, então, protocolos que Não são de custodiais. contratos inteligentes. Isso. Então, eu não perco a custódia na hora que eu estou fazendo um loop. Não perde. Na verdade, é construir um contrato inteligente que garante que a gente chama de Atomic Swap. Swap porque é a troca, Lightning on-chain. E é atômico porque ou ele acontece ou ele não acontece. Não tem chance de só uma parte acontecer e a outra não. Então, você pode fazer swaps atômicos nessas plataformas de contratos inteligentes, ou fazer do jeito simples, né? Mais rápido e mais barato, que é mandar para uma Wallet of Satoshi e sacar on-chain, por exemplo. E por que você faria isso, de mandar bitcoins da Lightning para on-chain? Justamente para você construir na Lightning, que a gente chama de capacidade de recebimento. É um dos abacaxis da experiência na Lightning, né? É um dos problemas que a gente tem de explicar de por que você tem que fazer isso. Mas basta você saber que na Lightning, uma vez que você deposita o seu primeiro saldo, para que você possa receber no futuro, você primeiro precisa gastar. E aí o que você vai fazer é gastar com você mesmo, né? Então você vai gastar com você mesmo e assim outras pessoas vão poder a partir daí te pagar. É um preço baixo a pagar. Né? É um preço baixo a pagar. Parece complicado, mas não é tanto assim, não. Hoje já está bem mais fácil. E lembrando que, hoje está bem mais fácil, mas eu acho que ainda está bem no começo, né? Sim. Eu acho que a gente ainda está no começo. Vão surgir ferramentas melhores para gerenciar os nodes, né? Inclusive acabou de surgir. Em vista desses problemas todos que já se levantaram no passado da Lightning e aqui gera até desconfiança de algumas pessoas, a gente está num nível bom de maturidade, você entende, para rodar isso daí sem aquele risco de perder fundos, daquelas coisas todas? Sim, hoje está muito melhor do que em 2020, 2019. Várias das formas pelas quais as pessoas se estabanavam ali na Lightning e acabavam perdendo fundos foram endereçadas. Mas eu vou ser honesto com vocês, eu não sei de ninguém que tenha perdido fundo por um problema técnico do protocolo. O caso mais recente no Brasil que se tornou famoso, de um português que perdeu 4 bitcoins, não teve nada a ver com o protocolo Lightning em si. Na verdade, a Lightning funcionou muito bem. Fez 4, ele conseguiu pagar 4 bitcoins pela Lightning sem titubear, sem engasgar. Não teve nada a ver com... Ele construiu vários... Ele instalou um plugin de fora, que malicioso, que assinou por ele e perdeu tudo. Exato. Então, nunca soube de ninguém que perdeu por um golpe ou coisa assim. A maioria das pessoas que dizem ter perdido alguma coisa na Lightning já tem algum tempo e foi por conta de uma imaturidade do protocolo que te confundia com um pilantra. E a Lightning ela tem um protocolo que pune pilantras. Então, se você for um pilantra, as chances são de que você vai, na verdade, perder dinheiro. Você vai tomar um pênalti, uma multa, né, do protocolo. Mas hoje o sistema está mais seguro contra esse tipo de atrapalhada. Sim. Então, o LND, que 93% dos nós rodam, teve lançamento novo essa semana, está na 18.3 já. Então, evolui rapidamente para ficar cada vez mais fácil. A Phoenix, que é a minha principal escolha para Wallet Lightning Mobile, acabou de lançar um servidor da Phoenix. Então você pode rodar o que seria o mesmo software aqui do celular, só que na sua casa, precisando confiar ainda menos na Phoenix, porque agora não roda no celular, roda na sua casa, então ela não precisa fazer aquelas gambiarras para funcionar no mobile. E você ganha toda aquela inteligência que ela te dá no celular, abertura automática de canal, splice in, splice out. O canal ele aumenta e diminui de tamanho, é um espetáculo. Você pode ter essa automação do seu computador em casa. Só não é na interface gráfica ainda, mas logo mais deve ter interface gráfica também. Então rodar um nó Lightning em casa está cada vez mais fácil, vai ficar cada vez mais fácil daqui em diante. E isso é verdade inclusive para quem é roteador, para quem quer rotear e depositar aí um Bitcoin para lá no seu nó. A BRLN está desenvolvendo uma base de conhecimento incrível, um guia passo a passo, Ctrl+C, Ctrl+V, do servidor
Linux até as ferramentas de gestão do seu nó. Mais tarde, nesse ano, nós vamos lançar um curso para quem quer ser esse roteador profissional, refazendo a nossa trilha na Paradigma, e vamos usar a base de conhecimento lá da BRLN. Mas se você quiser só para uso privado, você não vai ter problemas também não. Eles ainda tratam a Lightning como se fosse um beta, né? Ainda como se fosse testes. Sim. Né? Então, mas você acha que ainda está realmente nessa área de testes? Você trata a Lightning como se ela estivesse em beta? Eu acredito que sim, o LND está em beta. Eu usei o Gmail beta. Vocês usaram o Gmail beta? O Gmail já foi beta, né? O Gmail começou a deixar de ser beta quando o Google começou a vender para grandes empresas. E aí grandes empresas não contratariam nenhum serviço de e-mail beta, daí eu vi o Gmail deixar de ser beta. E eu não sei qual vai ser o critério dessas implementações para tirarem o beta do nome, mas eu suspeito que algumas coisas mais ainda tenham que acontecer, talvez até uma melhoria da blockchain do Bitcoin, uma melhoria do código do Bitcoin, um soft fork talvez. Eu faço um paralelo de que até 2017 dizem que o código do Bitcoin ele era realmente assim feio, cheio de problema, ele era bugado e o bug dele permitiu coisas como aquele caso da Mt. Gox, né? E aí em 2017 ele foi reestruturado, ficou muito mais, ganhou cabeçalho, os contratos, né, ganharam cabeçalho. Imagine um contrato no Word sem cabeçalho, né? Que coisa feia. Então o próprio Bitcoin ele melhorou muito estética e funcionalmente em 2017. E na Lightning é como se a gente estivesse pré-2017 ainda. Sim. Porque quem vê a Lightning chama de bizarro monster, né? Que na falta de algumas inteligências na blockchain do Bitcoin, a gente teve que construir de maneiras ineficientes a Lightning. Sendo que pequenas melhorias na blockchain do Bitcoin podem tornar a Lightning 10 ou 100 vezes mais eficiente, mais ágil, mais segura e tudo mais. Então, assim como o Bitcoin precisou de um soft fork em 2017 para ficar mais elegante, mais seguro, a Lightning ainda vai precisar também de um soft fork para ficar mais elegante, mais segura e então, quem sabe, sair do beta. Eu concordo também com você. Então, assim, para responder a pergunta dele de forma rápida, o que não tem como, né? Porque são várias coisas assim, mas ele perguntou aqui, abrir o canal apenas com uma pessoa daria? Daria. Se abrir com uma sync da vida, né? Que é um grande hub, né? Sim. Daria para abrir, faz um loopout, né? Para ter um recebimento ali. E beleza. Conseguiria. Resumidamente seria isso, né? Para ter mais detalhes sobre isso, no grupo Node Runners ele vai conseguir encontrar. Exatamente. Uma outra pergunta que tem aqui é que ele fala sobre o hardware. Aqui quem está perguntando é o Archelix. Eu acho que é assim, porque tem uma letra aqui grega, não sei como é que é, mas Archelix, vou chamar de Archelix. Que está sempre conosco, viu? É Archelix mesmo? Bom, eu digo assim, viu, Archelix? Corrija-nos se estiver. Aí ele perguntou aqui, Diego, poderia falar um pouco sobre o hardware para dar um Node Bitcoin ou Lightning? Umbrel ou Mini PC? Quais são as vantagens e desvantagens? Eu suspeito que você esteja falando do Umbrel Home, no que eu diria, sem sombra de dúvidas, um Mini PC. Supondo o seu uso de caso básico, aquele que quer rodar um nó Bitcoin para ser soberano e um nó Lightning para ganhar privacidade, custo baixo e velocidade, né? Um nó Lightning tal como eu faço usando um Umbrel em casa, um nó com canais pequenos e privados, um nó para até 1 milhão de sats. Aí para você e para sua família, tal como o Bitcoisas perguntava anteriormente. Nesse caso, um mini PC, que nem precisa ter 1 tera de memória, idealmente, né? Vamos lá, idealmente 1 tera, idealmente 2 teras de memória e 16 de RAM. 2 teras de armazenamento. 2 teras de armazenamento. Você acha que 8 GB de RAM já tá pouco? Não, 8 GB de RAM tá ok. Tá ok? O ideal é 16, mas 8 já funciona se o seu objetivo for um nó Bitcoin e um nó Lightning. Agora, se você quer ter também um home server, que para além do nó Bitcoin e nó Lightning, vai hostear seus arquivos, suas fotos, seu Relay Nostr e tudo mais, ia fazer uma pergunta sobre isso. Você vai para o 2 tera e 16 de RAM.
no Bitcoin e no Lightning para uso pessoal, privado e barato dos seus Bitcoins, para saque de corretora, compra de coisinha em e-commerce que aceita Lightning, lá na Bitrefill ou coisa assim, 8 de RAM e basicamente qualquer tamanho de HD, 120 GB de HD já funcionam, porque a Lightning não demanda um full node. Agora, se você quiser ser um nó roteador, porrada, tem pelo menos um Bitcoin aí para colocar no seu nó Lightning, e eu só sugeriria você colocar um Bitcoin nisso, se você tiver pelo menos 3, né? Pelo menos 4, idealmente, dos quais um você dedica a Lightning. Todos os pré-requisitos estão lá no grupo da BRLN, cujos links estão nas minhas redes, e já passam por, aí sim, 2 SSDs de 2 teras para que você faça o espelhamento entre eles. Você precisa de uma placa-mãe que suporte o que a gente chama de RAID 1. E aí você precisa de um processador um pouco mais forte, você precisa de, no mínimo, 16 de RAM, mas idealmente 32 de RAM. E, mais uma vez, eu tenho essa máquina também e é nela que eu vou gravar o material do final do ano. Mas se você ainda nem sabe o que é isso, o que é rotear na Lightning, como usar a Lightning, eu sugiro que você dedique um mini PC ou um notebook velho, comece com o que tem, aprenda e entenda para que você vai querer a Lightning. Eu acho que a Lightning ela se torna muito mais eficiente quando tem uma economia circular. Quando as pessoas elas conseguem gastar os bitcoins, né, os bitcoins na Lightning, e quando elas recebem. Sim. Né? Então eu acho que assim, quando a gente tiver esse cenário de poder ir num estabelecimento, pagar em Bitcoin, né, isso vai fazer com que a dor de cabeça, né, o abacaxi que você chamou do loopout, né, de ter o recebimento, ele se torne muito mais fácil. Porque você abre um canal, aí você vai no supermercado, faz uma compra, aí gasta lá R$100. R$100 é impossível, né? Vai gastar muito mais. Gasta lá 300 conto fazendo a compra. Aí vai, corta o cabelo, gasta mais 50. Isso tudo são recebimentos que você vai conseguir fazer no futuro. Então, eu acho que assim, a Lightning, ela, além do código em si, né? Ela precisa também dessa economia circular para ela funcionar melhor. Eu acho que quando a gente tiver essa economia circular, ela vai funcionar de uma maneira espetacular. Concordo. Inclusive, ela tende a ser, na minha opinião, a camada de liquidação interbancária. Ela que vai conectar todas as soluções de varejo, né? Então, o varejo, a gente falava no começo do bate-papo, o varejo mesmo, o grosso do mundo, vai utilizar soluções como, a gente nem tem tempo de falar aqui, mas vai usar eCash, vai usar Taproot Assets, né? Que são tokens de dólar no Bitcoin. O varejo vai usar soluções custodiais diversas, e o que conecta as pessoas utilizando diferentes soluções custodiais é a Lightning. Então, alguém usando eCash vai poder pagar alguém com uma carteira de Taproot Assets, justamente porque a Lightning vai fazer a intermediação desses negócios. Quando você faz um Pix do Itaú para o Santander, a forma como Itaú e Santander fazem um encontro de contas no final do dia é por um sistema que você não usa. É um sistema abaixo do Pix, mais basal. E a Lightning é esse sistema basal entre bancos que vai conectar diferentes soluções custodiais e futuras. Então, quanto mais o varejo resolver utilizar a Lightning direto ou indiretamente, melhor para essa economia interbancária de nós que processam transações e roteiam transações, e melhor para o Bitcoin como um todo. A gente coloca o Bitcoin como o Banco Central. Ou como você bem falou, né? A reserva americana, o Bitcoin. Isso. Camada de liquidação final. É como se o Bitcoin fosse o Banco Central. Exatamente. De compensação. Esse paralelo é muito bom, porque na Lightning, quando você vai abrir o seu nó, você literalmente torna a blockchain do Bitcoin um banco central, porque você deposita bitcoins no que você chama de Lightning e recebe do banco central uma nota, que é resgatável por Bitcoin, que você pode resgatar lá no banco central a qualquer hora por Bitcoin. Então, se
a blockchain do Bitcoin é um banco central, o seu no-lightning é como se fosse o banco de varejo, porque o banco de varejo tem conta onde? No Banco Central. O Banco Central é o banco dos bancos. Eu e você temos conta no Itaú, o Itaú tem conta no Banco Central. Então, o seu no-lightning é o Banco Itaú, que tem conta no Banco Central. As pessoas terão contas nos nós Lightning e utilizarão eles de variadas formas. E a forma como nós Lightning conversam entre si é análoga à forma como Itaú e Santander conversam entre si. Legal. É isso aí. Então, finalizamos aqui. A gente tem um evento daqui a pouquinho, né? Vamos na correria. Então, queria agradecer aí, Diego. Muito obrigado por ter vindo aqui. Beleza? Esperamos receber você mais vezes aqui. Que você possa ficar mais de um dia também, né, pô? E vai Amém. hoje cedinho, pô. Poderia ficar mais. Cidade, porque vamos falar a verdade, Vitória é bonito pra caramba. Vitória é muito linda. Gostou do pouso na hora de chegar? É uma cidade subvalorizada, mas deixemos assim, né, Fábio? Deixa quieto. Obrigado pelo convite, eu fico super Valeu. feliz e honrado por convites assim. O Fábio é um grande amigo que o Bitcoin me deu. Para quem quiser me conhecer, é Diego Collin em todas as redes, KOLLING. No meu Linktree, o link para o grupo da Node Runners Brasil e o BRLN. O Bitcoin é a nossa única esperança. E sempre que convidado eu estarei presente também. Isso aí, Muito valeu. obrigado. Eu também queria fazer um agradecimento aos patrocinadores, né? Que... Você pode vir aqui e fazer os agradecimentos? Porque eu tô com medo de falar aqui e esqueci algum. Esqueci algum, né? Então, fala aí, Fábio. Vamos fazer o agradecimento. Porque sem os patrocinadores, nada disso daqui também seria possível, né? Então, vamos agradecer aí aos patrocinadores. Pode sentar aí, Fábio. E a galera tava ali nos bastidores, muito bom essa conversa. Agradecer então aos patrocinadores, a Natus, soluções corporativas, empresariais. Isso aí. Agradecer a Altview também, que colabora aí com a gente. BitGuard, quem tá vendo aqui na mesa algumas Code Cards, OpenDime. SatisCard eu não sei se lá tá vendendo, mas provavelmente se tiver, vai ser lá. Tem a Keystone aqui, que lá vende também. É interessante, principalmente para quem ainda tá... Ela é a única das opções aqui que aceita outra moeda além do Bitcoin, que a gente não recomenda, né? Mas para quem ainda tá nessa vibe aí, a Keystone. E a BitGuard, a StackFi, é um lugar para comprar Bitcoin também. E é isso. A Livecoins também, obrigado também a Livecoins por ter divulgado aí divulgou no grupo deles aí também. Que legal. A nossa live. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado, galera. É isso, Valeu. agradecendo aí e convidando o pessoal aí do Espírito Santo Vitória para estar lá no CDL Vila Velha para esse meetup que a gente vai fazer lá com o Diego Collin. Fechou. Nos vemos logo mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.